Só que, infelizmente, eu não consigo enxergar a Trindade, principalmente a Trindade, né, na Bíblia. É que assim, ó, se você parte, porque assim, a palavra Trindade, como eu tava, é que eu nunca usei aqui, parece que você tem dígitos limitados, né, para você responder. Então eu estava respondendo, parou de, não dá para ter uma resposta longa aqui no chat, né? Uhum. Mas o que eu estava tentando dizer é que a palavra Trindade não é uma palavra feliz, não, para a complexidade do tema, que é a doutrina de Deus, não é? A palavra Trindade não é a melhor palavra. Eu me identifico como trinitário porque eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. E o nome que a teologia adotou para isso é Trindade, mas eu não acho que a palavra Trindade seja uma palavra feliz, assim, para entender, para dar conta da complexidade. Todos os assuntos são muito complexos, né? E uma palavra só, assim, para definir é muito complicado. Sim, sim. Tem um pastor, chama Carlos Augusto Vailate, você conhece ele, né? É um grande amigo. Então, é interessante, rapaz. Eu estava vendo uma palestra dele, que tem no YouTube essa palestra, que ele deixa claro que a Trindade não é explícita de forma alguma na Bíblia, que as pessoas acreditam na Trindade justamente pelos concílios dos pais da igreja. Então, mas é assim, ó. Eu vou perguntar seu nome mais uma vez, mas dessa vez Wesley. você... Wesley, desculpa, Wesley, eu não Não, gravei. fica tranquilo. É que assim, Wesley, a Bíblia não apresenta as terminologias, não é? Então, criar um nome para dar conta de uma teologia, seja ela qual for, é uma tarefa bastante inglória, é bastante difícil. O Vailate, embora seja trinitário como eu não vi essa palestra dele que você está falando, mas eu imagino, como também a minha área é o hebraico bíblico, não é uma palavra não é uma palavra feliz, entendeu? A palavra Trindade. E a doutrina bíblica, ela é apresentada, despejada nas escrituras e precisa ser compreendida, né? Então, se você, por exemplo, deixar de lado as terminologias e irmos direto para os textos bíblicos, aí fica mais fácil compreender uma coisa ou outra. Respeito, mas não concordo, porque quando eu leio a Bíblia, eu não vejo Trindade em momento algum. Eu estava vendo outro rapaz falando sobre isso, falando que se não existisse concílios, por exemplo, de Nicéia, toda isso aí, você leria a Bíblia, você não veria Trindade. O problema é que o que acontece hoje, César, na minha opinião, como a pessoa já tem a Trindade como o ponto de iniciação para ler a Bíblia, tipo assim, ó, a Bíblia tem a Trindade. Então, tudo que a pessoa lê, ela vê Trindade. Quando ela pega Gênesis 1:26, façamos. Então, tá os três. Quando ela pega lá outro texto, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Trindade, aí, ó, Trindade. Então vamos lá, é que assim, ó. Eu não sei quantos minutos nós estamos falando, né? Mas desde o primeiro minuto eu estou falando que Trindade não é um bom nome para falar sobre a complexidade da doutrina de Deus. Tá, mas qual é a doutrina de Deus? Você acredita que existem três pessoas distintas que formam um único Deus? Isso, exatamente. Então, mas a palavra Trindade não é uma palavra feliz. Por exemplo, se eu perguntar para você, você usou um texto que você disse que viu meu debate com esses moços aí que você conhece da sua igreja. Sim, sim. E nenhum deles eu usei o Gênesis 1:26 que você usou agora. Sim, né? sim, e aí sim. você diz assim, mas aí a pessoa começa a ver Trindade em tudo quanto é lugar. Então, eu vou perguntar para você com honestidade, parece você ser uma pessoa muito honesta, como que você responde esse plural aí de Gênesis 1:26? Embora eu não esteja usando esse texto aqui, nem com o Atafona, nem com o Francisco, nem com ninguém, porque eu acho que esse texto é um texto muito fraco para falar sobre a Trindade. Mas já que você tocou no assunto, como é que você explica esse plural? É muito simples. Esse plural é porque é o seguinte, ele é explicado em João 1. Olha que maravilha, um texto que é tão usado por vocês, né?
no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, na versão de vocês, ou ali não tem artigo definido, pode ser a palavra era divina também. Mas quem estava no princípio com Deus? Jesus. Jesus, ele é o que estava no princípio. Então o plural ali de Gênesis 1:26 do façamos É Jeová falando com Jesus. é o pai falando com o filho. Exato, exatamente. Tá. E esses dois têm o mesmo poder, certo? Não, Mas e como que você vai convidar o outro para fazer uma coisa que só você pode fazer? ele não convidou, ele é o mestre de obras de Deus. Então, mas quando ele disse façamos, vamos lá, quando eu estou dizendo convidou para minha conta, né? Mas se eu falar para você assim, vamos lavar essa varanda que eu estou sentado aqui agora, na minha mãe aqui no Mato Grosso, é porque tanto eu quanto você podemos lavar essa varanda. Senão eu tenho que dizer assim, ó, eu vou lavar a varanda, você fica assistindo. Então, quando ele disse façamos, não está claro no texto que ambos têm essa possibilidade? Não pelo seguinte, aqui em Hebreus, eu não estou pulando de galho em galho, eu estou falando do mesmo assunto. Na verdade tá, mas tudo bem. Não tô, você vai ver. Assunto em Gênesis 1:26. Não, mas eu estou explicando Gênesis 1:26 com textos que estão falando da criação, tá? Ó, há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Agora, no fim desses dias, ele nos falou por meio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem... Qual versão? Você quer que eu leia qual versão? Pode falar. Não. Você parece que tá... Fica tranquilo, só responda a pergunta. Você está lendo qual versão? Você está lendo alguma? Eu estou lendo a tradução do Novo Mundo, mas eu posso ler uma Almeida aqui. Essa tradução é uma das piores, né? Então, não é. É uma das melhores. Bom, então acha o artigo indefinido em qualquer outra versão no texto original. No texto original qual? Em João 1? No texto original do qual você acabou de ler, de Hebreus. De Hebreus? Porque, assim, na sua leitura você diz assim, ó, que nos últimos tempos fala por meio de um filho. Somente a TNM traduz assim. Nenhuma outra versão traduz assim. Nenhuma, de nenhuma língua. Não, tudo bem. Você tá. Para mim isso não muda nada. Eu continuo lendo. Então, assim, ó, para você não muda nada, mas isso muda tudo. Se você pensar, é que assim, você saltou do texto de Gênesis para o texto de Hebreus. Tá tudo bem. Mas agora nós já aterrissamos em Hebreus, então não estamos em Gênesis. Nesse último tempo falou por um filho. Quem tem um tem mais, porque o artigo é indefinido. Então tá, você tá falando do artigo indefinido. Então, tá bom. Eu tô falando a falta de especificidade nesse texto, que na minha opinião, aí vai um julgamento pessoal, na minha opinião, ela é maldosa das TJs, entende? Porque nenhuma versão, parece que você tem muitas bíblias aí, Sim. Sai abrindo uma por uma que nenhuma versão vai estar no artigo indefinido. Porque mas ele viu, isso aqui vai totalmente de acordo com a própria Bíblia. Eu não vou, aí a gente vai mudar totalmente de assunto, mas Deus tem mais filhos, os anjos são filhos de Deus. Lá em Jó mas o texto que você está tratando não apresenta Jesus como um de vários. Apresenta Jesus como o único aí. Se for analisar, ele é unigênito mesmo. Ele foi o único que criado. Ele fala através do Filho nesses últimos tempos. E aí, já que você falou que você tem qual que eu quero, acha qual aí, fora a TNM, que esteja no o artigo definido e não o indefinido. Então, a grande questão é que esse argumento seu, com todo o respeito que eu tenho a você, é o argumento do ad populo. A maioria pensa assim, então essa está errada. Eu não vou por esse argumento porque, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, deveria ser rigorosamente traduzido: a palavra era divina ou a palavra era um Deus, mesmo não tendo o artigo definido ali, indefinido, porque não existe artigo indefinido no grego, porque ali qualifica o verbo e não identifica o verbo. E nenhuma Bíblia traduz dessa forma também. Então vamos lá. Ó. Entendeu? Vamos recapitular os últimos 3 ou 4 minutos, Wesley. Eu fiz uma pergunta de um argumento que ele é tão fraco que eu mesmo nunca usei. Exato. Que é Gênesis 1:26. E aí quando você
falou, porque o trinitário ele já vai lá, ele vê trindade em tudo. Por exemplo, Gênesis 1:26, aí façamos, ele vê plural, já fala que é a trindade. Aí depois você foi lá no texto do batismo. Aí eu falei, não, tudo bem, eu nunca usei esse argumento, como você sabe, nos meus debates eu nunca usei. Mas só por curiosidade, me fala o que você pensa sobre isso. Dele você foi para João, dele você foi para Hebreus, e na leitura do Hebreus, você fez uma leitura truncada, o que é uma prática comum das TJs, com todo o respeito que você merece. A versão das TJs da Bíblia, ela é espúria, né? Ela não é fidedigna ao texto original. Nos mínimos detalhes. Então, para você contestar isso que você está falando, basta pegar uma versão, uma só, que diz essa leitura que você acabou de fazer. A gente pode fazer isso em centenas de textos. Eu tenho centenas de memória que eu vou falando para você e você vai pesquisar. E que só a TNM traz errado, entende? Ô César, para mim, desculpa, vou repetir. Isso para mim é algo totalmente assim. Não é porque todas fazem de um jeito que essa tá errada. Até porque não é porque não tem um artigo indefinido que não deva ter. O contexto exige-se isso. Então vamos entrar no seu argumento. Quer dizer que se só as TJs traduzem assim, e não é porque todos os outros doutores, todos os tradutores, Você pega, por exemplo, a João Ferreira de Almeida, que tem mais de 320 anos de tradução, de trabalho, de atualização, de correção, de tudo. Então, todas. Aí somente a TNM está certa, exato. Todas as outras estão erradas. Sim, então, óbvio. Então, sabe por quê? Sabe, César? Deixa eu explicar uma coisa para você. Espera um pouquinho. Quer dizer que até a tradução Novo Mundo das Escrituras, que tem 200 e poucos anos, não tínhamos uma tradução fiel da Bíblia em nenhuma língua, somente a de vocês. Não tem 200 e pouco, tem menos. Ela foi feita em 1950, é menos do que você falou. Não. A grande questão... Ela foi feita aqui, né? Mas as TJ, se você é TJ há muito tempo, as TJs, 30 anos antes, já questionavam as traduções da Bíblia e já utilizavam os manuscritos do que seria a TN. Mas, enfim... tudo bem. Você tá, a grande questão é o seguinte, você perguntou, a tua pergunta era, Jesus tem o mesmo poder que o Pai? Não, não tem. Por quê? Porque quem tem o mesmo... Façamos esquece Hebreus, esquece tradução. Por que lá ele usa o façamos? Qual a sua explicação? Porque, por intermédio do Filho, ele fez o mundo. É o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 2. E aí no 3 fala, ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então você... Quem fez na prática lá em Gênesis 1:26? Jeová é o Criador, Jesus é o executor. É o que está escrito em Provérbios 8:30. Ele é o mestre de obras. Ali está falando da sabedoria, mas você está falando de teólogos ali, obviamente é Cristo, entendeu? Então, ele... que são vários textos, né? Você, para explicar um texto, você vai para outro. Mas não é, eu vou para outro porque são textos que estão falando... César, peraí. Eu estou tentando entender a sua lógica. César, espera um pouquinho. São textos que estão falando da criação. Eu não fugi do assunto. O que acontece? Quando eu chamo alguém para conversar comigo aqui na live, eu pego um texto, a pessoa já vai para outro assunto totalmente diferente. Não. Por exemplo, você está fazendo, né? Não, claro que não, porque, então, João... você César, está reclamando de uma coisa... César, Gênesis 1:26 está falando da criação. João capítulo 1, versículo 1 está falando da criação. No princípio do que ali? Da criação. No princípio, Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era divino. Essa é a melhor tradução. Você sabe muito bem disso. Então, vamos lá. Ele estava, ele estava com Deus. Peraí, César, você está me interrompendo. Você não deixa eu terminar meu raciocínio para perguntar. Você quer falar? Não, é que tá tudo bem, eu posso ficar te ouvindo aqui. Não, mas aí também eu também vou ficar te ouvindo, não dá. A gente tem que entrar num consenso. Você falou pra caramba, deixa eu falar e terminar meu raciocínio. Olha só, todas as coisas
foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existia. Aqui está falando da criação, eu não estou fugindo do texto. E a palavra aqui, você sabe muito bem, se conhece o grego, é através de, por intermédio de a. E o pior de tudo, você fala da Almeida, César, tem Almeidas que escrevem por ele, que está totalmente errada. Essas você não acha ruim, entendeu? Bom, Esse que vamos lá. Se você puder ouvir agora. Agora sim, terminei meu raciocínio. Qual é a palavra no texto grego que fala através? Dia. Ok. O que significa dia? Através de, por meio de, por intermédio de. Tá. Então, quem é o Criador? Jeová. Jeová é o Criador. Jesus Então, é o executor. O que é a palavra dia no texto grego? A palavra dia é um prefixo. Eu não sou professor de grego, sabe, Wesley? Mas vamos lá. Não sou grego na minha área, mas se você tiver um interlinear aí ou coisa parecida... Tenho. Então, ou coisa parecida, você vai perceber exatamente isso que eu estou falando. Ó. A palavra dia é, por exemplo, o que é diâmetro? Diâmetro é uma linha que atravessa um retângulo. É um diâmetro, vem de dia. O que é... Enfim, aliás, o diâmetro atravessa um círculo, né? O que atravessa um retângulo é um diagonal, uma linha diagonal, também vem de dia. Quando a Bíblia diz isso, significa que tudo que foi feito atravessa, o dia é que atravessa, ou seja, é através dele. E sem ele, nada do que foi feito se... Se ele não é o Criador, como que as coisas... De quem? Repete que o seu som travou. A pergunta. Você desligou o microfone. Isso, vai. Pode falar. Até onde você ouviu? Você ia fazer a pergunta travou. A pergunta é assim, ó. A palavra dia, que é através, aquele que... A linha que atravessa, ok. Tudo foi feito através ou por meio dele. Se ele não é o Criador, quem é que criou tudo? Vamos lá. É o seguinte, ó. Jesus Cristo é a mesma coisa. Se eu pegar para você agora, ô César, e falar o seguinte, César, faz um favor para mim. Eu não estou podendo escrever aqui. Escreve uma carta para mim. Eu vou ditar para você e você vai escrever essa carta. Aí você pega um papel, pega o lápis, pega tudo que eu dei para você, tudo meu isso, é tudo meu. Você está no meu escritório, eu que dei tudo para você. E falo para você o seguinte, César, escreve a carta aí. Aí eu falo, eu, Wesley Pereira, estou aqui com César Cavalcante, hoje são 16 horas e 12 minutos, sexta-feira, 11 de novembro, 11 de outubro, estamos aqui conversando sobre o tema, se Deus ele é 3 ou se ele é 1, papapá. Essa carta que você escreveu, quem foi que criou essa carta? Foi você ou fui eu? Os exemplos são sempre... Por exemplo, esse exemplo é mais a meu favor do que a seu favor, meu amigo. Pode falar, pode responder. Porque levando em conta o seu exemplo, nós dois temos a capacidade de criar uma carta. Levando em conta o seu exemplo, nós dois temos a mesma cognição para preparar uma carta. Sim. Nós dois temos a capacidade de pegar a caneta e escrever. Mas de quem é a carta? Você está me pedindo para fazer uma coisa que nós dois podemos fazer. Outra coisa, quando você diz que a caneta é sua, o papel é seu e tudo já é seu, então você está indo contra a criação do ex nihilo. Porque a TJ, embora nós não tenhamos consenso na maioria das coisas, mas a TJ acredita na criação ex nihilo, não acredita? Eu nem sei o que é isso que você está falando. Tá, então vale a pena estudar. Abre o Google aí e coloca assim, criação ex nihilo, N-I-H-I-L-O. O que é isso? Que Deus criou tudo do nada. A TJ também crê assim. Então quando você diz assim, ó, ele criou através do Filho.
Tá bom. Isso. O que ele criou através do Filho? Tudo. Então ele não criou através. Então ele criou. O Filho Isso. criou através do. Ou melhor. Então o Filho, que acabou sendo o criador, o executor, do jeito que você está chamando, tá tudo bem. Mas esse executor, ele está criando a partir do nada. A TJ defende a criação ex nihilo. Você abriu aí no Google? Deu para Abri. Não, mas ele criou a partir do nada mesmo. O que significa criação ex nihilo? Não, É porque ele assim, criou eu quero te ouvir agora, mas assim, só para fechar o argumento. Quando você dá o argumento da carta, ele não funciona. Por quê? Porque você está dizendo assim, eu estou te dando papel, estou te dando a caneta, estou te dando a ideia, estou te dando não sei o que lá. Isso não tem nada a ver com a criação, meu amigo. Porque se a criação é ex nihilo, não tem papel nem caneta. Não tem nada. Então, você está chamando de Jesus sendo o executor, só que ele é o executor a partir do nada. Quem Não, executa a partir do nada? Não. A partir do nada que eu digo é o seguinte. Vamos lá. A primeira coisa que é criada, acho que não vamos concordar aqui. Vamos entender que a primeira coisa criada é o tempo? Ok? O tempo, na minha opinião... Pelo menos por hora, porque assim, eu só quero construir um argumento. Ó, não, mas o tempo é percepção e movimento. O tempo, ele começou a existir a partir do momento que Deus criou o Logos. Entendeu? Antes de Deus criar o Logos, que é Jesus, não existia tempo. Porque Deus não tem tempo, ele sempre existiu. Então a gente não vai concordar nem mesmo nisso. Não, mas não vai. Seja como for, se Jesus Cristo é o que você está chamando de executor, ele consegue executar a ordem do Pai sempre a partir do nada. Não, a partir do Pai, César. Você tá jogando espantalho para bater, meu amado. Desculpa. Não, é que assim, calma aí. Não é a partir do nada. Tem alguém acima de Jesus que está dando poder a ele. Ok. Com todo respeito, eu entendi a sua lógica. Mas você nem... Eu não quero desmerecer... Não, fica à vontade, fala o que você quiser. Quando eu perguntei o que é ex nihilo, você nem mesmo sabe o que é. Não, porque... Então, as TJ... Com todo respeito, essas palavras difíceis... Outro dia entra a gente falando de teantopia, de angiologia. Essas palavras aí foram inventadas pelo mundo acadêmico para colocar superioridade em algumas pessoas. Quando você lê Bíblia, você está vendo claro, a Bíblia está dizendo, tudo foi feito por meio dele. Se fosse Jesus o Criador, a Bíblia teria dito, Jesus é o Criador. Não tem um texto na Bíblia que diz que Jesus é Criador. Ok, é que esse termo é um termo bíblico, tá? Que eu falei. Criaço ex nihilo é um termo bíblico, não é teológico, não é invenção teológica como a palavra trindade. Aonde que está? Eu acho que é Hebreus. Mas veja, o assunto em questão é que do nada foi feito tudo. As TJs também concordam que tudo foi feito do nada. Você concorda que tudo foi feito do nada, né? Ou que Deus tinha uma matéria-prima e entregou para Jesus fazer a partir da matéria-prima. Como que você entende? Não, Deus criou Jesus. Isso é muito evidente em Colossenses 1,15, Apocalipse 3,14, Hebreus 8,22, Miqueias 5,2. Depois que Deus criou Jesus, ele ficou... A gente não sabe o tempo que ele ficou com Jesus no céu, a gente não tem isso na Bíblia. E a partir de um momento, Jeová começou a criar outras coisas. E aí veio os anjos primeiro, e ele criou por meio de Cristo. Tudo veio por meio de Cristo. Isso não responde a minha pergunta. Minha pergunta é assim, ó. Quando Jesus passou a criar... Jesus não passou a criar, Deus passou a criar. Eu vou usar a sua palavra. Como ele passou a ser executor da criação, se te deixa melhor, ele criava a partir de uma matéria-prima? Ele criava a partir dele. Jeová não precisa, ele faz isso porque ele ama compartilhar. Não tinha matéria-prima para criar o mundo, por exemplo, certo? Matéria-prima, você está falando de matéria palpável? É, porque quando você lê no texto hebraico, você lê hebraico? Eu leio um pouco, não é muito não. Então você conhece o primeiro versículo, todo mundo, quando vai estudar hebraico, aprende o primeiro versículo. Bereshit Bará. Esse Bará... No princípio, Deus criou, criou Deus. O Bará é o verbo. Então, Bará significa aquele que cria a partir de nada. Sim. Só Deus consegue barar.
Sim. Um homem não consegue. Então, se eu colocar você numa sala fechada e falar assim para você, cria um carro aí dentro, você não vai conseguir. Como você vai conseguir um carro a partir do nada? Não funciona. Não. Então, a minha pergunta foi simples. É assim, tá bom, você está chamando Jesus de executor. Ah, vamos aceitar por Não por sou hora. eu, a Bíblia. A Bíblia não chama Jesus de executor em lugar nenhum. Provérbios Aí, 8:30. Pode é ver que lá. lá... Então, aí você está teologando com o texto, entendeu? Vamos lá. Não. Então, apresenta o texto de executor. Vamos lá. Eu vou na sua. Vamos lá. Aqui, ó, vou apresentar. Provérbios capítulo 8, versículo 30. Deixa eu pegar na Almeida com Strongs aqui. Cadê? Pera aí, só um momento. Cadê? Ah, aqui, já tá. Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Ó. Olha que legal. Nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia Almeida, aparece a palavra arquiteto. Ó, quer ver? Aqui, ó. Então eu estava com ele, eu era seu arquiteto. Essa palavra aqui, ó, Amon, aqui, ó. Ó, olha só. Arquiteto. Peraí, eu não estou conseguindo aumentar a tela. Aqui, ó. Trabalhador capacitado. Trabalhador hábil. Tá vendo? Jesus era o trabalhador de Deus. É Então, muito agora volta claro. aqui para mim, por favor. Vamos lá. Eu pedi o texto que você apresentava Jesus como executor, um executivo, alguma coisa assim que você falou. Qual é o texto? Meu amado, quem trabalha, executa. Se você trabalha, você está executando uma tarefa, ô César. Então eu contrato você para trabalhar na minha cerâmica para fazer tijolo. Isso. Eu vou te dar obra-prima para você fazer tijolo. Jesus tinha obra-prima? Sim, tinha. Jeová disponibiliza para ele. Então, o Pai criou a terra e deu para Jesus organizar. É assim que você crê? Não, o Pai deu tudo a Jesus e Jesus organizou. Legal, Jesus... qual que é o texto? Meu amigo, eu apresentei João capítulo 1, versículo 2, tem Então Colossenses 1. vamos lá. Calma aí. João 1, 2. O que está escrito lá? Vamos lá. João 1, 2. Deixa eu ver como é que tá nessa Bíblia, né? Não, pode usar a TNM, não tem problema. Não vou usar a TNM mais, não. Fica tranquilo. Só que tem algumas Bíblias traduzidas por intermédio. Tomara que isso seja verdade, mas vamos lá, vai. Ó, olha aqui, ó. Ele estava no princípio... o 3, perdão. Todas as coisas foram feitas, ó, por intermédio dele. Uhum. Aqui, Ó, César, desculpa, eu vi o seu raciocínio. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. Ok, isso não responde a minha pergunta. Minha pergunta foi simples, ó. Eu disse assim, eu estou chamando Jesus de criador, você não concorda. Ok. Eu falo, olha, Jesus é o criador porque a criação na Bíblia é ex nihilo. Depois vale a pena você estudar esse tema. Aí, beleza. Você falou, não sabia esse assunto. Ok. Falei, ó, que significa criar a partir do nada. Quem cria a partir do nada é criador. Falou, não, então o Pai chamou Jesus para que Jesus fosse uma espécie de trabalhador, de servo, de executor. Aí eu falei, ok, me mostra um texto disso. Aí você mostrou um texto de Provérbios. Isso. Vamos lá em Provérbios, está dizendo que ele trabalhou. Isso. Ok, quando você trabalha a partir de uma obra, de uma matéria-prima. Aonde está escrito que Jesus tinha algum tipo de matéria-prima antes? Porque para ele não ser criador, só para você entender meu raciocínio, para Jesus não ser criador, ele ser apenas executor, toda a matéria-prima da criação tem que ser dada pelo Pai. Alguém tem que ter criado. E para criar tem que ser um Deus. Tem que ser um Deus para criar do nada. Sim. Então, aonde é o momento ou o texto onde o Pai cria essa matéria-prima e deixa para o filho somente executar o projeto? Aonde que é essa ideia? João capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Vamos lá em João 1,3, lê para mim João 1,3 e vamos descobrir se lá tem uma matéria-prima pronta para Jesus usar. Mostra aí. Ô César, sabe o que você está fazendo? Você está criando uma questão de tipo assim, você criou algo que você quer, a palavra que você quer na Bíblia para que você acredite naquilo. Essa é a definição de sola escritura. Não é porque, por exemplo, se eu for... deixa eu explicar.
Você diz que Jesus é executor e que não é criador. Aí Mas eu tô dizendo assim, se ele fosse criador, foi criado. ele iria ser chamado de criador. Ele não é. Tá. Vamos fazer o seguinte: me mostra você um texto na Bíblia que chama Jesus de criador. Vai lá. Fala a escritura. Vamos lá. Hebreus, capítulo... se eu abrir minha Bíblia aqui no celular, vai fechar a nossa tela? Eu não sei. Vai, mas pode que eu abra aqui. Não tem Então, problema. vamos lá. Hebreus 10? Capítulo 1. Não, vamos lá. Hebreus capítulo 1. Você parou no verso 3? Aham. Então vamos lá. Verso 4. Se você colocar a tela para mim, eu vou achar mais fácil. Tá, vai lá. Eu não sabia, né? Se eu abrir a Bíblia aqui, vai fechar. Vamos lá. Peraí. Eu vou pegar a Almeida que tem sem esses números, ficar mais Não, fácil. tá tudo bem. Pode deixar aí mesmo. Vou deixar aí mesmo. Tá, então vai lá. Ó. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais? Essa jamais aqui é um absurdo ter essa palavra aqui nessa Bíblia. Não existe. Aí, ó, você tá vendo? Você vai. Não quero mudar de assunto, mas essa palavra jamais aqui não existe na Bíblia. Você vai criticar a sua Bíblia agora? Existe. Não existe. Assim, você está dizendo que não quer mudar de assunto, mas já está mudando, né? Mas a palavra jamais, clica aí, qual que é o texto original? O texto original, ó, aqui a palavra poter. Ó, uma vez, outrora, anteriormente, em algum momento. Então o texto deveria ser, pois a qual dos anjos disse alguma vez? Essa é a melhor. Sabe por que as Bíblias escreveram jamais? Para dizer que nunca, jamais Deus disse isso para ninguém, para apoiar o conceito trinitário. Agora, olha que tradução porca, com todo respeito, mas é uma tradução porca. Aí você vem criticar assim, a tradução quando do você usa essa palavra, a palavra porca, com todo respeito, não cabe na mesma frase, né, meu irmão? Não, pegar, Almeida século XXI já não tem mais, ó. Olha aqui, ó. Pois a qual dos anjos disse alguma vez? Tá aqui, ó. Almeida século XXI já tirou isso aí. Então, você concorda com a Almeida século XXI? Nesse texto aqui, sim. Está dizendo não a com a mesma Bíblia coisa inteira. com outras palavras. Entende? Está dizendo exatamente a mesma coisa com outras palavras. Não tá. Quando você fala jamais... Os anjos disse jamais, não sei o que lá. Não, jamais não. Anjos não disse nunca nenhuma vez. É a mesma coisa. Não, alguma vez. Para quem... Sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque está comparando Jesus com os anjos. Com todo respeito, você está escapando lá do assunto, né? Em questão. Não, vamos continuar. Só quis mostrar para você que a Bíblia de vocês tem muito erro também. Então, mas esse não é um caso, né? Então, claro que é! Como que não? Aí a gente tem que pausar o assunto que a gente está falando e discutir só sobre essa questão do jamais, tá certo? Tá. A qual dos anjos disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez, olha que interessante esse texto, né? E todos os anjos de Deus o adorem. A palavra aqui é proskinel, não vou discutir isso agora. Sobre os anjos ele diz, de seus anjos ele faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Para aí ou continua? Eu não estou lembrando de memória, eu não estou conseguindo enxergar esse tamanho dessa letra. O texto que você quer é o texto 10, ô César. Eu te ajudo. 10? Não, não é 10. É o 10. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. É esse texto que você quer. Não, não é esse não. Não é esse não. Peraí. Eu acho que é o 2, então, capítulo 2, no comecinho. Capítulo 2? Peraí. Pois, se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição. Não é isso, eu não estou lembrando de memória, peraí. Ô César, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem que é esse Deus do versículo 9 aqui, ó? Amaste a justiça e odiaste o pecado, por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Quem que é esse Deus? Só existe um Deus, Wesley. Mas como que o pai está falando que o filho é Deus no versículo 8, e no 9... fala que Deus, o teu Deus, o Deus do versículo 8, ungiu o Deus do versículo 9. Como que fica? Jesus, embora Jesus seja Deus, e nisso nós dois concordamos, o Pai, né, nessa missão, porque quando fala de ungir, está falando de escolha, da missão, de buscar e salvar o que você vê perdido. E nessa missão, o Filho ele está submisso ao Pai. Logo,
Esse Deus é o Deus dele. O tempo todo o Deus de Mas, César, Jesus, aqui não está falando de pai e filho, aqui está falando de Deus e Deus. Na Trindade. um é o Deus do outro, exatamente. Então, mas aí que entra a questão. Eu não sei, sabe qual que eu não sei se é pentecostal, não é? Eu acredito na atualidade dos dons, mas não me identifico como. É que eu tenho problema com os temas, com os dogmas, sabe, Wesley? Eu não. Não, entendi. Não, sabe por que eu pergunto? Porque Quando eu você tenho. fala, eu sou pentecostal, tipo assim, eu creio na atualidade dos carismas. A Bíblia não tem fim para os carismas dados para a igreja, então eu acredito. Não, porque eu tenho essa Bíblia aqui, ó, de estudo pentecostal, né? E ela tem os teólogos aqui que tem as escritas, né? Ó, Bíblia de estudo pentecostal, ó, tá aqui, ó, não estou mudando de Bíblia, vou abrir ela aqui para você, em Marcos, capítulo 1. E tem aqui embaixo falando sobre a Trindade, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Vou aumentar aqui, ó. Acho que você consegue ver aí, ó. As Escrituras declaram que Deus é um só, uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. Das pessoas da deidade, nenhuma é Deus sem as outras, e cada uma juntamente com as outras é Deus. De acordo com esse comentário bíblico aqui de algum pentecostal que escreveu, não sei se você vai concordar com ele. Aqui diz que a palavra teós, ou a palavra Elohim, quando ela é usada, ela tem que ser usada para a Trindade. Ela não pode ser usada somente para o Pai ou somente para o Filho. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia de estudo pentecostal. Entendeu? Não sou eu. Então aqui, por exemplo, esse que é o grande ponto. Por isso que eu não vejo Trindade na Bíblia. Até esse texto aqui mais ajuda eu do que atrapalha. Porque a nossa Bíblia fala, o trono, o Deus é o teu trono, né? Que é a melhor... O céu é o teu trono. Não, o Deus é o teu trono. Qual texto você está falando? Hebreus 1:8. Mas a 99% das Bíblias traduz do jeito que está aqui, ó. O teu trono, ó Deus. Então aqui deixa claro que é Jeová, o Pai, chamando o Filho de Deus. Então o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é o cetro da equidade. Amasse a justiça e odiasse o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Exato. Então um Deus... ungindo o outro que também é Deus. Exatamente. Exato. Aí eu pergunto, se alguém tem um Deus, esse Deus é maior. Então, vamos lá. Jesus disse isso, né? O Pai é maior do que eu. Mas ele disse... Mas quando eu uso esse texto, vocês, trinitários, dizem que é porque ele estava em carne. Aí que entra o ponto. Então, você nunca deve ter usado esse texto comigo, ou nunca deve ter visto alguém usar esse texto comigo, né? Mas é que você já fala a partir de experiências que você teve. Tá? Não é. Sabe o que acontece, César? Eu entro em live aqui... Peraí, rapidinho. Eu já deixo assim, só você falou nos últimos minutos, mas tudo bem, pode falar, continua. Não, rapidinho. Sabe o que acontece? É que eu faço muito live aqui, eu converso com muitas pessoas. E assim, sem brincadeira, eu não vou falar 99%, eu vou falar 100% dos trinitários, quando eu uso esse texto, falam isso. E pessoas... Então, a partir de hoje, vamos combinar que você vai falar 99, tudo bem? 99, só tá você bom. Mesmo. Tá entendeu? Bom, então Mas sabe pra mim, César? Se o pai é maior do que o filho, acabou a Trindade. Mais. Tá bom, continue. Mas não, se o pai é maior que o filho, acabou a Trindade. Porque a Trindade fala que os três, o concílio atanasiano, fala que os três são iguais, eternos, todos poderosos, oniscientes, onipotentes. Agora você acabou de afirmar que realmente tem um maior e tem um menor. Então tem um Deus maior e um Deus menor. É o que as testemunhas de Jeová acreditam. Quem diz isso é Jesus Cristo. Tá certo? E a gente concorda com ele. Você tem hoje um presidente que é o Lula. Isso. O Lula é maior do que você? É. Ele é melhor do que você? Não. Não, mas aí não tem nada a ver. Ele é mais ser humano do que você? Não. Vocês dois são exatamente iguais. São seres humanos iguais. Exatamente iguais. Só que na função que ele exerce, ele é maior do que você. Essa é a compreensão. É simples assim. Então, quando você... eu não sei com quem você anda falando, né? E tal, mas eu nenhuma vez nessa nossa conversa aqui, eu usei argumentos de outros TJs para colocar uma pecha em você, dizendo, você diz isso, você... Não, eu estou conversando com você. Então, eu não Essa live está sendo maravilhosa, porque as pessoas te colocam como um exemplo. E você está pegando e mostrando para as pessoas que os textos que a gente usa
são realmente aquilo que fala. Bom, Perfeito. que bom, eu não sei em que tipo de exemplo eles estão me usando, mas a Deus toda a glória. Vamos lá. A questão é a seguinte, tanto o Pai quanto o Filho são apresentados na Bíblia como Deus. É uma divindade. Sim. Essa divisão o exercício, Wesley, é só o que nós divergimos. Então, é só entender, porque o que é um Deus? Um Deus pode ser formado na sua cabeça, sim. Sim. Só que não é o que Jeová Deus diz. Ele fala assim, que depois dele, nenhum outro Deus se formou. Como é que vocês respondem esse texto de Isaías? É muito simples, ô César. A Bíblia e o próprio Cristo, ele fala muito, alguns exemplos, que ele usa esse tipo de somente, único, para demonstrar ênfase em algo que é realmente completo. Eu vou explicar o que eu quero dizer para você. É que assim, antes de você explicar, eu não lembro se a gente está falando do mesmo versículo. Sim, Isaías 43:10. Não é 33, não. 43:10. Cita o texto, porque eu não estou com ele Vocês são minhas testemunhas. O texto que saiu o nosso nome. Diz o soberano Senhor Jeová, antes de mim não foi formado nenhum Deus, depois de mim não haverá nenhum. Tá, então é que assim, você usou aí duas palavras, que lá, quando fala somente, quando fala... lá, esse texto não diz nenhuma dessas palavras. Então, usando a exegese do texto, Jeová Deus, ele mesmo disse que antes dele não existia outra divindade. E depois dele, Jeová Deus, depois de Jeová Deus, nenhuma outra divindade se formou. Quando é que surge Jesus? É simples, eu vou explicar novamente para você. Não, novamente não, você não explicou ainda. Então, mas se você deixar eu falar, eu explico. Não, eu vou deixar você falar. Só que o joguinho de palavra, com todo respeito, não é joguinho de palavra. Eu vou explicar novamente. Parece que você já explicou esse texto. Para quem chegou agora na live, parece que a gente está meia hora nesse texto de 43:10 e que você já explicou várias vezes e que nenhuma delas eu consegui entender. Então você fala assim, eu vou explicar mais uma vez. Então, isso não é verdade da sua parte. Vamos lá, posso então falar você agora? vai explicar pela primeira vez a minha pergunta. E a pergunta eu vou te passar, a pergunta é... Mas agora deixa eu falar, tá bom? Posso? Então, eu só quero formular a pergunta. Tudo bem, vai formular de novo, vai lá. Isso, vou formular de novo, porque quando eu formulei a pergunta, você usou, eu não sei se por maldade, se sem querer, mas a ideia de que você é um professor que está me explicando muitas vezes a mesma coisa. Não foi isso, e que eu não consigo entender. Então, não cola aqui. Então, vamos lá. A pergunta é, se lá em 43:10 de Isaías, está dizendo que antes de Jeová Deus não existia outra divindade, e depois dele nenhum outro Deus se formou, pergunta, em que momento foi criado Jesus? Vamos lá, você vai deixar eu falar agora? Eu estou deixando sempre. Independente se você acredite ou não na minha resposta, deixa eu formular minha resposta, tá bom? Vamos ler aqui, o versículo 9 antes, tá? Todas as nações se ajuntam e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as coisas já passadas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês ou vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, aqui na Bíblia, mas é o Yud Revavirê. E o meu servo a quem escolhi, para que saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, nenhum Deus se formou e nenhum haverá depois de mim. Então, 2 pontos a ser aqui conversados, e eu vou falar dos 2 aqui para você. Primeiro ponto, esse texto aqui era dirigido para nações pagãs. Os deuses falsos da época realmente não existia, não tinha essa questão. Jeová falou, eu sou o Deus verdadeiro. Antes de mim não tem Deus e depois de mim não vai haver nenhum. O outro ponto que eu estava querendo explicar para você, só que você me interrompeu, foi o seguinte, Jeová é o Deus supremo. Igual a ele realmente não existe nenhum, não existe. Se você ler o versículo 11, continuar lendo, olha que interessante, eu, o Senhor, Jeová aqui, e além de mim não há Salvador. Fala também que não há Salvador além de Deus, mas Jesus nos salvou, né, com a morte. Então, aí como é que explica? Então isso prova que Jesus é Jeová? Antes dele não há Deus, depois dele também não foi formado Deus. Agora que eu vou entrar na minha resposta.
Quando fala aqui que ele é o único Deus, eu concordo. O próprio Jesus falou em João 17,3, que conheçam a ti. Ele estava orando para o Pai. A ti, não tem a palavra Pai no texto, tá? Eu estou pondo para as pessoas entenderem. Que conheçam a ti, Pai, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Ah, mas então ele é único, quer dizer que Jesus é falso? Não. Ele é único no sentido de sozinho. Ele não precisa de ninguém para ser Deus. Nesse sentido. Agora, a palavra Elohim é uma palavra que representa poder e autoridade. Jeová confere poder a Jesus, confere autoridade a Jesus. Jeová confere poder aos anjos. Não é à toa que Salmos 8,5 chama os anjos de deuses. Lá em Salmos 8,5, tu fizeste um pouco menor do que Elohim, do que os deuses ou anjos, né? Mas aí lá no grego, quando o apóstolo Paulo vai explicar esse texto, ele usa ângelos. Então a palavra Elohim é para anjos. A palavra Deus é usada, Elohim é usada para seres humanos, em Salmos 82,6. Vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Entende? Então, a palavra Deus representa poder e autoridade. Não é porque é um título. Agora, igual a Jeová, não foi formado nenhum e nem haverá mesmo. Entendeu? Não tem. Igual a Jeová não tem, ô César. Não é à toa que Jesus, em Apocalipse 3,12, chama o Pai de meu Deus. Vê um texto que o Pai chama Jesus de meu Deus. Não tem. Entendeu? Eu expliquei. Você explicou? Então, você não vai concordar, mas eu expliquei. Tá, então vamos lá. O texto diz assim, ó. Eu sou Jeová, esse é meu nome. Era esse texto que eu queria, na verdade. Eu sou Jeová, esse é meu nome. Ah, esse texto aí é Isaías 42,8. Não, mas tudo bem, vamos continuar no 43. É 43 o que? 10, você falou? É, 43,10, mas esse que você quer é o 42,8. Fala aqui, bem, ó. Não, mas eu você sou o Senhor, 43, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o... Não. Vamos manter esse texto. É o 43,10, sim. 43,10, né? Uhum. Então ele fala assim, eu sou Jeová. Desculpa, repete o texto em português, desculpa. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, que é Jeová. E o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum Deus se formou e Antes de Jeová não tem ninguém. Isso, e nenhum haverá depois de mim. Ok. A minha pergunta foi, aonde é que Jesus foi criado? Já que ele disse que nenhuma divindade, nenhum Elohim, se criou fora dele, depois dele. Então, e aí no próximo verso, ele fala que sem Jeová Deus, não há Salvador fora dele, né? Como não? Fora de mim, não há Salvador. Não há Salvador. Perfeito. Bom, nós sabemos que Jesus Cristo é o Salvador. Isso. Se Jesus Cristo é o Salvador, então ele não pode estar fora de Jeová. Porque para ser Salvador, tem que ser Jeová. Fora de Jeová não é Salvador. Se Jesus é o Salvador, então ele é Jeová. Não. Entende? Não. Então explica para mim o fora de mim. Não há Salvador? O de mim aí é Jeová. Uhum. Concordamos, né? Sim. Então, fora de Jeová, não há Salvador. Ou seja, para ser Salvador, somente Jeová. Somente Jeová Deus salva. Então, como Jesus é chamado de Salvador, se ele está fora de Jeová? Vamos lá, vou explicar para você. Judas, capítulo 1, versículo 25, deixa claro, é a mesma questão da criação. Olha que interessante, César. Esse texto aqui, eu não sei se alguém já usou contra você, com certeza, né? Você já fez milhares de debates. Ó, eu tô lendo na Almeida aqui, tá? Ó, Almeida, vou até mostrar aqui para você, ó. Almeida, século 21. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos e agora para todo sempre. Amém. Novamente, César, Jesus, ele foi a ferramenta que Deus usou para nos salvar. Mas por que ele é o nosso único Salvador? É Jeová. Sim, por quê? Porque ele enviou o filho. É a mesma coisa de uma guerra. Quando, por exemplo, o presidente ele monta uma guerra contra um outro país. Se a guerra for ganha... Entendi, lógico. Ótimo, concordamos, está tudo bem. Então, vamos lá. Então, significa que Jesus, o Salvador, está em Jeová, certo?
Jesus, ele foi criado por Jeová. Como assim está em Jeová? Assim, ó, é porque o texto básico que a gente está trabalhando fala assim: eu sou Jeová Deus. Fora de mim, antes de mim, nenhum Deus se formou. E depois de mim, nenhum outro Elohim também se formou. Ele usa Elohim. Nenhum Elohim se forma depois de Jeová. Aí ele diz assim, que fora dele não há Salvador. Então, se Jesus é apresentado na Bíblia como Salvador, assim como o Jeová também é apresentado como Salvador, porque o Jeová na Bíblia é apresentado como Salvador o tempo todo. É no Novo Testamento que a maior parte da palavra, quando você coloca Salvador na sua pesquisa, como chama? Na concordância, aí vai aparecer a maioria dos textos, vai ser alusivo ao Filho. Tudo bem. Mas nós sabemos que Jeová é Salvador. Então, esse texto que você está falando, Judas, é Jeová o Pai. Tudo bem. Então, Jeová é o Salvador. E fora de Jeová, não há Salvador. Se Jesus é apresentado como Salvador, então ele tem que estar em Jeová. Porque fora de Jeová não há Salvador. Tá, então, de acordo com a tua premissa, Moisés está em Jeová. Não como filho. Mas, ô César, é 2 pesos e 2 medidas, então, César? São vários pesos e várias medidas. Então, porque você tá vendo como é que exemplo, é? É o que a Trindade faz. Em que texto Moisés é apresentado como Salvador? Eu vou mostrar. Quer ver? Vamos lá, peraí. Caramba, meu mouse parou de... Peraí. Só um minutinho. Travou tudo aqui. Eu tenho só mais 5 minutos, tá? Não, se a gente bem. tivesse marcado, eu estaria com o computador, com a Bíblia e tudo mais, mas não vai faltar oportunidade. Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Êxodo capítulo 3, versículo 10 primeiro, ó. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então aqui está falando que Moisés iria tirar o povo do Egito. Vamos para Êxodo 14, 21 e 22. Não, calma, vamos por parte. Eu perguntei assim, ó. Você diz assim, então Jesus, então Moisés também é... Estava falando, mas onde que está escrito Moisés é o Salvador? Aí você apresenta um texto... Eu tô calmo. Aí você apresenta um texto que não diz absolutamente nada do que é aquilo que você falou. Que ele vai lá tirar o povo do Egito. Ele salvou com o sangue dele aquelas pessoas? Ele é o salvador da alma daquelas pessoas? Quem libertou o povo do Egito? Apresenta um texto, mas a pergunta não é libertar. A pergunta é salvar. É salvar ou você só muda volta a fita que você vai ver a pergunta. Fora dele não há salvador. Aí você disse, então Moisés... também é Jeová, porque ele também é Salvador. Eu falei, mostra um texto onde ele salvou as pessoas. Ele salvou todo o povo do Egito. Onde Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito. Aquela salvação ali é a salvação da alma deles? Mas, ô César, ó, eu sou Jeová. Eu só responde a pergunta, porque você apresentou um texto. Mas aí você, deixa eu explicar, peraí. Você tá falando agora de salvar a alma. Eu tô dando um exemplo de salvação. É isso que eu tô dando. Você não tá. Você tá querendo o mesmo exemplo? Não vai ter. O único que nos salvou pelo seu sangue foi Jesus. Então, se não vai ter, você não tem texto para sustentar seu argumento. Não, claro que eu tenho. Assim. Oxi, então, tudo é um prelúdio. O Moisés é um prelúdio de Jesus. Então, me dá um minuto. Quando eu disse que fora de Jesus não há Salvador, fora de Jeová, Deus não há Salvador, que o único que é Salvador apresentado nas Escrituras, que salva a nossa alma do inferno, é Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que você é salvo. Isso. Ele é o único suficiente Salvador, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Jesus Cristo é Salvador. Não é Salvador da enchente, como Noé foi no dilúvio. Não é Salvador da escravidão do trabalho forçado, como Moisés. Se você apresentar esse texto, as próprias TJs que estão aqui, que são seus amigos, que estão me xingando, eles vão perceber. Não estou xingando você, não. Então, sim. Então é só ler os comentários. Então, essas mesmas pessoas que são seus amigos, são TJs, vão ver a incoerência no seu argumento. Eu disse assim, ó, fora de Jeová não há Salvador. Só que Jesus Cristo é Salvador em Jeová. Então, se Jesus Cristo é o Salvador e fora de Jeová não há Salvador,
Logo, Jesus Cristo tem de estar em Jeová, meu Deus do céu. Não, É não simples tem, assim. não tem, porque, entenda, Jeová enviou o seu filho. Ele Tá, enviou, bom. César. Se você se Não tem sentir à negócio de vontade, em Jeová, não se tem. você se sentir à vontade, a gente pode, a partir desse ponto, seguirmos, a gente marca, me chama, esse aqui é o meu canal, eu não sei como é que chama aqui no TikTok, Eu vou não seguir vejo você. no TikTok, tá? Mas aí a gente pode marcar, para Ó. mim, as noites são mais tranquilas, mas aí a gente pode, a partir desse texto, a gente segue avante, tá certo? E aí o pessoal tá falando que eu sou chato, que eu tô me Não tá, mobilizando, gente, ó, se alguém não sei o tiver que lá aí e tal. com desrespeito com você, ó, pô, pessoal, Não, mas por favor. deixa eu só concluir. Tá tudo bem, não precisa me ajudar nisso aí, não. Eu tô acostumado, tá tudo bem. Não Mas façam isso. um abração, você é um querido, Deus abençoe. E eu aguardo você me chamar aqui no direct daqui no TikTok. Eu não vou conseguir responder nesse momento agora, que eu já estou atrasado. Mas deixa a mensagem, eu vou te responder, a gente troca o WhatsApp e a gente marca uma noite, assim, alguma coisa, a gente fica 1, 2 horas teologando, eu gosto muito. E Deus abençoe você e sua audiência aqui. Deus abençoe todos vocês. Beleza, César, obrigado, viu, pela participação. Grande abraço, meu querido. Tchau, tchau, tudo de bom. Valeu. Legal. Gente, então, só... Acho que ele não saiu ainda. Quer que eu tire você? Saio daqui. Como que eu faço? Eu tiro você, pode deixar. Tira aí, pessoal. Pronto, tirei. Muito bem. Muito obrigado a participação do César Cavalcante. Galera, só recapitulando, tá? Vamos lá. Esse texto que ele usou, esse texto que ele falou, além de mim não há Salvador, depois ele pegou e falou que se Jesus é Salvador, Jesus tem que estar em Jeová. Isso aí eu respeito a opinião dele, mas isso é totalmente filosófico. Não tem isso na Bíblia, entendeu? Por que fora de Deus não há Salvador? Porque Jeová nos salva, ele tem o poder de nos salvar. Só que quem veio aqui foi o Filho. Pronto, acabou. É o que diz no texto de Judas 1,25 que eu mostrei para ele. Entendeu? E é interessante que o texto de Judas 1,25, eu vou ler de novo para quem está aqui na live, ó. Eu vou ler de novo aqui para quem está na live, ó. Olha aqui, ó. Ao único Deus, único Deus, nosso Salvador. Então, o próprio texto que eu mostrei para ele deixa claro que, eu tô lendo na Almeida, viu? Antes que alguém fale alguma coisa, né? Almeida aqui, ó. Ao único Deus, nosso Salvador, por intermédio ou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui deixa claro como a água, límpida como a água, que o único Deus é o Pai. Ele é nosso Salvador por intermédio de Jesus. Agora, essa questão, deixa eu voltar aqui para mim. Essa questão que ele falou, então se Jesus nos salvou e não há Salvador além de Jesus, então Jesus está em Jeová. Meu, isso aí foi uma coisa que ele formulou, ou os trinitários formularam. Não existe isso. Entendeu?